Pode abrir aqui, pode abrir bem muito aqui que eu vou falar. Pode abrir que eu fico falando pra cá. Pode ficar bem aberto assim. Gente, molhei meu cabelo pra chegar essa daqui. Olha! Ei, pessoal, Dá pra fazer silêncio? Sim. Cadê não? eu já tô aqui. Já tô Saraiva ficou lá. Gabriel, faz esse vídeo aí. Gabriel não faz. Então, olha, preste a... Um monte de gente ficou lá, mas não é. Olha, posso falar? Pode, professor. Faça um silêncio, por favor, pra gente fazer a fala aqui, porque isso é rápido. É. Gildas, pode Olha, começar. gente, é o seguinte, a gente vai falar agora sobre a nascente do Rio Jaguaribe, certo? Veja bem, as nascentes, elas podem ser nas encostas, nas montanhas, né? E nas serras. Aqui nós temos uma elevação, nós viemos do Jardim Planalto, e é um nível assim baixo. Todo mundo sabe que o rio é um curso de água do nível mais alto ao nível mais baixo. A gente está na sua nascente agora. Bem, é uma nascente difusa. Professor, o que é uma nascente difusa? É aquela nascente como o professor Marcos falou. Tem 50 nascentes, reduzidos para 4 ou 5 nascentes. Essas nascentes, elas podem ser perenes, temporárias e aquelas efêmeras. No nosso caso aqui, ela é perene. Por quê? Como o professor Marcos falou, é uma nascente que nunca seca. É água o ano todo, certo? E nunca vai secar. É perene. É uma nascente que nunca seca, certo? No nosso caso aqui temos mais de 5 nascentes, certo? Como o Marcos falou do problema, era uma lagoa só, se tornou-se dividido por causa da degradação, né, ambiental, certo? Teve um aluno que perguntou também sobre, preste atenção, como reverter esse problema. Nós chamamos isso, sabe de quê, gente? Restauração de rios, certo? Para restaurar essa nascente aqui. Você pode ver que ela é abandonada pelo governo, abandonada, não tem nenhuma placa aqui dizendo que é área de permanência, certo? Exatamente, a PP, como o Marco falou, a lei que está em vigor, é o novo Código Florestal, a lei da biodiversidade, a lei do meio ambiente, a 225, que é a lei ambiental, certo? Que protege as nascentes dos rios. O Código Florestal diz que é 50 metros da margem, né? E as nascentes tem que ser preservadas. Porque se não preservar a nascente, como é que vai preservar o rio? Mata ciliar, certo? A parte da moradia da fauna e dos animais, né? Isso vamos supor, aves, peixes, como a gente estamos vendo ali, uma pessoa está pescando, né, Paulo? A parte econômica e também de alimentos. Aí temos aqui a biodiversidade de cobras, lagartos, sapos, anfíbios, jacarés, essas coisas. Jacaré? Tá tudo aqui, certo? Preservado. Jacaré, pastor? Devia estar aqui, né? Dentro do rio. Então o que é que tá vendo? Essa degradação ambiental que ocorreu aqui, como o Marcos falou, é absurdo o negócio desse que tá vendo aqui. E essa é a primeira escola, eu creio, que vem aqui na nascente do rio Jaguaribe, certo? Na semana do meio ambiente. Hoje é sábado, né, Marcos? É o último dia, começa hoje até o dia 5. É a primeira escola, como vocês estão vendo aí, que está tentando lutar pelo rio, certo? Então é isso aqui que eu estou falando para você. A nascente do rio Jaguaribe é aqui, certo? Agora é difusa, porque tem outra nascente lá no outro lado, né, Marcos? Vai passar. E tem lá no outro lado, mas a principal é aqui, certo? Depois vocês vão ver lá que tem uns canos que passam por debaixo da BR-230, certo? Isso aí, Marcos, termina, por favor. Ó, veja só, Gildas deixou bem claro aqui para vocês quando ele fez a sua fala na questão da importância da preservação e também dessa nascente aqui que é perene, ou seja, perene, permanente. Ó, isso aqui antigamente era duas propriedades, uma lá e a outra aqui.
Quando o Jardim Planalto, onde está a nossa escola inserida, por volta de 1958, 60, quando ele foi constituído, que foi aberto o loteamento de lá, isso aqui era uma lagoa só, como eu falei para vocês do outro lado. Mas vocês vejam que essa área aqui já está toda alterada a sua parte natural, propriamente dito. Por quê? Por conta da ação do homem. Segundo, a necessidade de fazer a entrada da nossa capital, como também a da BR-230 em direção ao interior e o sertão do estado. Que eu falei há pouco lá do outro lado. Aqui sofreu a ação e a modificação pela necessidade, mas porém, na época, posso continuar falando, porque se não puder eu paro. Não vou ficar falando em vão aqui não. Aí o que aconteceu? Decorrente disso, o que acontece? Os governos da época se comprometeram de preservar as áreas do entorno da lagoa, que por sua vez foi subdividida em várias partes, como eu disse a vocês, em 5 partes. Uma delas que estava ali do outro lado, que seria a sexta, onde a gente está vendo aquela vegetação daquelas árvores e arbustos ali existia uma, e ela foi aterrada. E dali foi aterrada. Eu pergunto pro Guilherme, pai, eu não tô vendo ele aqui. Tá no ônibus. Tá no ônibus. Entendeu? Ali do outro lado. Ali do outro lado, como eu disse a vocês, estão vindo ali, ó. Vieram pro outro lado, pelo outro caminho, ó. Tá chegando a turma lá. Aí ali do lado de lá tinha uma outra parte dessa lagoa do lado de lá que foi aterrada, que pertence à cidade funcionária. Então você veja a ação do homem, a que ponto chegou. Ali, você está vendo ali, olha, era um posto de gasolina. Ali tinha um lava-jato, que toda a impureza e lavagem dos carros e caminhões que tinha ali, o que acontecia? Eles jogavam tudo para aqui, para dentro da lagoa. Tudo para dentro da lagoa, deteriorando ainda mais. Como eu disse a vocês, em vários e vários anos atrás, olha ali, vários e vários anos atrás, eu tomei muito banho aqui nessa lagoa, porque era uma água limpa, cristalina, que podia ser utilizada. As mulheres vinham lavar roupa nessa lagoa e na outra do outro lado. Posso continuar a falar? Elas lavavam, você vê que a água era tão boa que as mulheres naquela época, a dona de casa, não tinha água encanada em casa, elas desciam com suas trouxas de roupa para lavar roupa nessa lagoa. Para você ver como era. E hoje está totalmente destruída. Totalmente destruída. Abandonada ao reléu. Hoje vocês estão vendo aqui, olha, a própria fauna que existia nessa área aqui. Aqui existia uma matinha bem maior que essa. Existia uma matinha bem maior que essa, que tinha muitos passarinhos. Vários tipos de passarinho que hoje não é mais encontrado. Hoje não é mais encontrado. Posso continuar a falar? Então o que acontece? Esses animais foram se extinguindo e hoje foram extintos. Mas aqui ainda existe algumas espécies de lagarto, ainda pouquíssimas, mas existe. Talvez de algumas cobras da época, que é desse habitat natural. Tá entendendo? Gente do céu, não tem condição da pessoa estar falando não. Aí foi também praticamente extinta, e sem falar a cobertura vegetal. Veja que, como eu falei ainda há pouco, a cobertura vegetal daqui da área foi totalmente desvirtuada, exceto os pés de oliveira, que na vez que eu estive aqui com os Gildares anteriormente, e que tem aqui um pé de cajá e os pés de oliveira lá do outro lado, que é originário daqui, que não foi o único que ficou. Os outros foram plantas que vieram adentradas aqui para dentro. Outra ação do homem é a constante retirada de água. Tá vendo onde é que tá a bomba d'água ali, ó? Perto daquela palmeira aqui, aquele pé de palmeira imperial? Sim. Ali é uma bomba d'água. E os caminhões encostam ali, ali tem outra ali, olha. Lá onde tem aquelas garcinhas, tá vendo? Ali é um tipo de um barco, eles botam a bomba em cima para tirar a água daqui, para levar para a construção da rodovia, como eu falei para vocês ainda agora. E para outras necessidades que eles inerentes. Outra coisa que tem aqui muito grande, você veja que como aqui é uma área de lugar baixo, essas nascentes eram bem visíveis.
visíveis. Isso aqui não tinha. A gente vai chegar aqui no entorno aqui da lagoa, você vai ver a ação do espelho, homem, né? O espelho d'água aqui no entorno do espelho d'água, você vai ver que ali, tá vendo, olha, aquilo ali é tudo, é um tipo de ali, olha, tá vendo aquela, aqui de concreto ali, tá vendo? Ação de concreto, ao redor do espelho d'água, tá vendo? Em todas elas tem, ou que seja, para que fizeram isso? Para que aqui onde vocês estão pisando aqui, não era para existir esse tipo de pavimentação aqui não. Isso aqui é aquela pedra fria que colocaram aqui. Que eles tinham ideia de fazer daqui um parque, mas que nunca fizeram um parque. Sem falar a exploração economicamente da nossa lagoa. Hoje, os seres vivos e as espécies de peixes que havia aqui dentro... Posso continuar? As espécies de peixe que viviam aqui dentro, muitas já acabaram. Principalmente um peixe que eu adoro comer, ele muito gostoso e que tem muita espinha, que chama traíra, que aqui tinha muita, hoje já não existe mais, acredito que não existe mais traíra aqui. Por quê? A gente vê a ação do homem aqui, que você vê aqui dentro do espelho d'água, um bocado de boiazinha vermelhinha dentro d'água. Estão vendo? Sim. Eu não estou vendo não, mas sei que tem. Lá no final ali, ó. Pronto, tá bom. Por quê? Porque tem um acampamento dos pescadores que estão pescando aqui. Eles botam essa malhadeira, chama-se malhadeira. Bota a malhadeira ali, de um lado para outro, e os peixes que forem passando para lá, não conseguem passar. Ele fica preso nas malhas da rede, chama rede malhadeira. Por consequência, ali ele pega toda a espécie, tanto grande quanto pequena. Em sua maioria, que eu não sei que tamanho é a malha. Então, é uma coisa muito triste a gente ver essa nossa área de rio preservada, não preservada. Você veja a ação do homem totalmente destruindo a natureza. Consequência disso, não é só agora para vocês não. Não é só para vocês não. O que é que vocês vão ter para dizer para os filhos de vocês um dia? Não tem o que dizer. Porque vocês podem, talvez os pais de vocês, ou aqui da área aqui, que mora aqui, se foi menino feito eu aqui nessa área, ele pode perguntar a ele que eles veio para aqui tinha um campinho de futebol ali, onde hoje tem ali, olha. Tá vendo aquela cobertura ali que começou? Aquilo ali pertence ao grupo Votorantim. Aquela área ali pertence ao grupo Votorantim. Eles iam fazer ali, ia ser construído ali um depósito de cimento, ou seja, a indústria dele produzia o cimento Votorantim, trazia para aqui, seria o centro. Eu joguei ali já. Seria o centro. Eu já joguei no campo. Por consequência, houve o embargo da Sudema na época e não ficou somente o esqueleto do prédio ali abandonado. Ali havia um campinho de futebol. A vida da gente era brincar bola ali e correr para tomar banho. Ou aqui, ou na outra ali que foi aterrada. Ou então lá do outro lado, que era mais fundo, a gente gostava muito de tomar banho lá do outro lado, que eu mostrei para vocês. A gente gostava porque a gente podia mergulhar, como diziam antigamente, frecheirar, assim, mergulhar assim, pra frente. Era muito gostoso. Outra coisa, vocês podem ver o espelho d'água, que de vez em quando você vê, olha, ele se abrindo. Presta atenção, olha ver se ele se abre, assim, como fosse uma rosa do chão. Se abrindo, tá vendo? Essa nascente aqui, gente, nunca vai secar, apesar dela ter sido totalmente desvirtuada. Porque se assim não tivesse, você tem ideia como essa lagoa, antigamente quando era um espelho só de água, ela é chamada também Três Lagoas. Elas todas juntas chamavam Três Lagoas, porque entre elas havia uma elevação natural, não era assoreamento, era uma elevação natural dela, da própria natureza. Tinha 3 elevações naturais e dividia em 3. É tanto que muita gente conhece. Lá nas Três Lagoas, já ouviram falar isso? Já. Nas Três Lagoas, mas em si, tinha essas 3 lagoas de fato, por conta dessa pequena elevação natural. Na época de seca havia essa divisória, mas na época de cheia elas ficavam uma só. E hoje não é uma só, hoje são 5. A única lagoa que não foi deteriorada, nem foi mexida, é aquela que também sofre muita ação do homem, que tem lá do lado do posto de gasolina que vai para a escola da gente, não tem um ali? Tem. Aquela ali foi a única que não foi mexida. Aquela não foi mexida, porque o dono daquele loteamento que deu origem ao bairro do Jardim Planalto, ele não permitia. Apesar de ser um homem muito antigo, muito ignorante, um semi-analfabeto, que ele era o dono daquelas terras ali,
ele não deixava mexer com a lagoa de jeito nenhum, porque ele fazia questão de pescar naquela lagoa dele ali. E ele comia o peixe dali. Eu mesmo pesquei muitas vezes aqui. Tinha muito pitu também. Tinha toda a espécie. Pitu, camarão, tinha de tudo. Tinha de tudo, ainda sobra. Agora eu quero que vocês vejam que a ação do homem não é brincadeira. A ação do homem não é brincadeira. Existe meio de preservar? Existe. O que é que precisa aqui para... O que é que precisa aqui para ser preservado? O que é? Era uma iluminação e uma revitalização propriamente dito disso aqui. E tornar-se um local onde a comunidade pudesse utilizar aqui como para prática de esporte. Que tipo de esporte? Caminhada e outros tipos, como tem nas praças. Podia ser isso aqui. Mas para isso precisaria que o poder público investisse propriamente dito aqui, colocasse guarda, colocasse uma série de coisas inerentes aqui, para que pudessem tornar-se isso aqui um local aprazível e habitado, porque é um luxo ter uma área de preservação dessa. Uma área de preservação dessa em estado bem desenvolvido, por exemplo, como no Paraná,